Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não tem luz. Senhor, dá a eles o pão. Você sabe que eu estou com 3 textos para falar com você. Fora, pode sentar, por favor. Fora um texto ainda que está no meu coração, que está lá em Mateus capítulo 28. Vamos dar uma olhadinha nele primeiro? Mateus capítulo 28. Você sabe que o Senhor Deus, pessoal, Ele é presciente. Significa o quê, pastor? Que Ele sabe o que vai acontecer comigo amanhã. Ele sabe o que vai acontecer comigo, na verdade, de quando eu fui gerado até o dia que eu vou partir. Então o que acontece? Ele procura me instruir, ele procura nos instruir. Para quê, pastor? Para que a dor, para que o mal não alcance as nossas vidas. Por quê? Porque Deus, Ele quer a tua felicidade, Ele quer a tua alegria. Você está compreendendo? Então nós temos que observar a palavra de Deus. Para quê, pastor? Para nós não perecermos. Eu estava vendo uma irmã numa batalha tremenda, e eu dei essa palavra aqui no final do culto da quarta-feira. Só dei uma pinceladinha, mas aquela palavra entrou no coração dela, ela colocou em prática, Deus abriu a porta. E abre, pastor, abre. Mas é aquele negócio, eu tenho que dar atenção à palavra, eu tenho que aprender a ser aquela pessoa que se submete às instruções. Muitas vezes a dor nos chega, o mal nos alcança, um sofrimento nos atinge. Por quê, pastor? Porque nós não somos submissos às instruções. Como eu falei, Deus é presciente, então Ele sabe o que vai acontecer comigo amanhã. Então Ele procura me orientar. Para quê? Para que o mal não tenha oportunidade contra mim. Ele está vendo tudo, tudo está nu aos olhos dele. Eu não estou observando, eu não estou enxergando, eu não estou vendo, mas tem um inimigo escondido para me pegar. Deus está vendo, então Ele me alerta, segundo a palavra dele, para que eu não seja atingido pelo mal. Mas às vezes eu não ouço. E aí, pastor, e aí a dor vem, aí a dificuldade vem, aí o sofrimento vem. E aí muitas vezes eu quero reclamar com Deus. Não, irmão, são as decisões que eu tomo. E aí tem pessoa que é teimosa, sabe aquele, desculpa a minha expressão, por favor, sabe aquele negócio que a gente falava no interior, burro que empaca? Tem pessoa que é assim, irmão, é essa expressão, não é que ela é burra não, por favor. Entendeu? Uma expressão, essa expressão burro que empaca é aquela pessoa que é teimosa de um jeito que, rapaz, ela não sai daquela posição que ela escolheu, ela não sai daquele entendimento que ela escolheu, que é um entendimento contrário, inclusive, à palavra de Deus, que é algo que é prejudicial a ela, é algo que está trazendo um problema para ela, mas ela insiste ali, é como o burro que empaca, insiste, não sai. Você fala com ela, Deus fala com ela, Deus orienta, Deus mostra, mas ela não se inclina, ela não obedece. E aí, pastor? Aí acaba experimentando a dor, acaba experimentando a dificuldade. E você quer saber mais? Coloca a culpa em Deus depois. Porque Deus deixou, porque Deus fez, porque Deus não me ouviu. Não, mas não foi Ele, foi você que não ouviu. Você que não ouviu. Irmãos, eu estava me lembrando aqui de um caso que o Kenneth Hagin conta em um dos livros dele, de uma mulher que ficou viúva jovem, ela era muito bonita, jovem ainda, e ela resolveu recomeçar a vida. Mas, irmão, é errado recomeçar a vida, pastor? Não, não é errado recomeçar a vida, mas eu tenho que seguir as instruções. O que o apóstolo Paulo fala? Ele ensina claramente que se eu fiquei solteiro, viúvo, eu posso casar de novo, mas eu tenho que casar com uma pessoa que vive segundo a palavra de Deus, ou seja, eu tenho que casar com uma pessoa que está no Senhor. Eu não posso me casar com uma pessoa que não está no Senhor, ou seja, eu não posso me casar com uma pessoa que não comunga da mesma fé que eu. Mas só que às vezes a pessoa, ela insiste, ela é teimosa. E essa senhora, jovem senhora, né, que agora era viúva, encontrou, segundo ela, o amor da vida dela. E ela veio, pastor, encontrei o homem dos meus sonhos. Pastor, ele é lindo, ele é alto, ele é louro, ele tem os olhos azuis, pastor, e ele é rico. Aí o pastor falou assim: vem cá,
ele pertence a Jesus? Não, ainda não. Mas ele já está começando a ir na igreja. E ele começou a ir na igreja, irmão. Irmão, quando a pessoa está interessada em algo, ela faz qualquer coisa. Ela faz qualquer coisa. Ele começou a ir na igreja mesmo. Você está compreendendo? Aí começou a namorar. Aí ficou noivo. Aí casou com ela. Pouco tempo depois que ele se casou com ela, ele parou de ir na igreja. Pouco tempo depois, já estava implicando com ela porque ela ia na igreja. Pouco tempo depois, proibiu ela de ir na igreja. Pouco tempo depois, começou a ser agressivo. Dali um tempo, começou a agredir ela fisicamente. Aí numa certa ocasião, ele está lá sentado, lá na varanda da casa dele. Aí vê uma pessoa toda manquitola, vindo para o lado dele e tal. Quando chega perto, quem era? A moça. Toda machucada, tinha tomado uma surra do marido. Aí ela vem e faz uma seguinte pergunta para ele. Ela formula uma frase dessa maneira. Ela falou da seguinte maneira, ela falou: pastor, quando eu morrer, eu vou perguntar para Jesus, por que ele deixou eu casar com esse homem? Foi ele que deixou? Não, é a pessoa que faz as escolhas. Aí ela quer culpar a Deus. Irmão, a minha escolha, a tua escolha, as nossas escolhas, elas têm que ser feitas baseadas na palavra, segundo as instruções que Deus dá. Mas aí aquele negócio, às vezes nós somos, como eu falei, como aquele burro que empaca. Temos as nossas ideias, temos os nossos entendimentos, não nos inclinamos às orientações que Deus traz, a dor nos alcança, a dificuldade nos alcança, o sofrimento nos alcança. Quem é o culpado? Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Ele nos deu liberdade de escolha. Ele falou, eu chamo os céus, eu chamo a terra, como testemunho contra vós, que eu vos propus o caminho do bem e o caminho do mal. Ou seja, você não está enganado. Eu abri o teu entendimento, é o que ele está querendo dizer, eu abri o teu entendimento para você compreender o que é certo e o que é errado. Eu abri o teu entendimento. Está onde, pastor? Deuteronômio 30:19, ó. Neste dia chamo o céu e a terra como testemunha contra vocês. Eu lhe dou a oportunidade, livre-arbítrio, liberdade de escolher. Eu lhes dou a oportunidade de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Aí ele pega e fala: escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Agora, olha na Almeida Revista Corrigida, esse mesmo versículo. Almeida Revista Corrigida. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, para que você vivas, e tu e tua semente. Então, depende de quem? A escolha é minha. Mas muitas vezes, o que acontece? Eu escolho, mas eu escolho segundo a minha carne. Quando eu digo escolho segundo a minha carne, eu escolho segundo o meu desejo. Eu escolho segundo a minha vontade. Não importa se o meu desejo, a minha vontade é contrário à palavra de Deus. Eu quero, pronto e acabou, e eu quero e pronto e acabou, e pronto e acabou. Só que toda escolha tem uma consequência. E aí acaba que a dificuldade, a dor, muitas vezes nos alcança. Depois eu vou para o texto de Mateus 28. Deixa eu dar uma olhadinha aqui com você em Jeremias capítulo 7, versículo 16 em diante. Isaías, depois de Isaías vem quem? Jeremias. Amém? Linguagem de hoje, por favor. Preste atenção, Deus disse: Jeremias, não ore por este povo. Olha aí, irmão. O pastor, Deus já havia desistido deles? Não, Deus não havia desistido, mas Deus estava falando para ele não perder tempo. Estava falando para ele: não ora. Por quê? Porque eu não vou ouvir. Eu não vou ouvir. Mas por que não vai ouvir? Por causa do comportamento desse povo. Eles têm um comportamento que não me agrada. Eles têm uma atitude que não me agrada. Então não ora, que eu não vou ouvir. Olha que coisa séria, irmão. Já pensou, eu dobro o joelho e falo: Deus,
eu estou aqui para clamar pelo pastor David. E ele fala, não ora. Não ora não. Mas por quê? O David é teimoso, fala com ele, não obedece. Não é o caso não, tá, irmão? Só estou dando um exemplo, eu sei que o David não vai ficar com nada na cara, nenhuma pulga atrás da orelha. Irmão, porque tem pessoa que ela é assim. Eu me lembro que eu era pastor em Cascavel, no Paraná. E tinha um rapaz que era membro da igreja, mas pensa numa pessoa rebelde, desobediente, teimosa, cabeçuda, que não ouve você. Ou seja, a pessoa é o seguinte, apesar de frequentar a igreja, eu não sou o pastor da pessoa. A pessoa, a minha voz para ela, o que eu falo, o que eu oriento, o que eu ensino, não importa. Ela não se interessa, não quer saber. E ele estava numa prática errada, e eu falei para ele, mas ele ficou chateado. Ele ficou chateado. Por quê, pastor? Tem pessoas que elas não querem saber de ser corrigidas. E ele ficou chateado. E tudo bem, cada um faz o que quer. A Bíblia já me ensinou, e eu aprendi com Deus, procurar não controlar a vida de ninguém. A Bíblia diz que eu não devo controlar a vida de ninguém, eu procuro não controlar a vida de ninguém. Deixei ele fazer o que ele quis fazer. E aí, fazia tempo que eu não via ele na igreja. Eu estou na garagem do meu prédio. Ele estava lá fazendo um trabalho, não sei para quem, lá na garagem do meu prédio. Aí ele, ô pastor, tudo bem? Estava indo para o meu carro, né? Falei, tudo bem? Ah, tudo bem. Pastor, eu queria pedir para o senhor orar por mim. Eu falei, não oro não. Ele, o quê? Eu falei, exatamente o que você ouviu, não oro não vou orar por você não. Eu falei, não vou orar por você para quê? Você é um pecador? Você não quer saber de obedecer a palavra de Deus? Vou perder meu tempo e orar por você? Eu falei, não oro não. E fui embora. Ele ficou assim, ó. Irmão, tem pessoas que Deus fala para nem orar. Mas por quê, pastor? Porque elas não querem saber de obedecer a Deus. Elas não querem saber de ouvir a Deus. Olha o que ele fala a Jeremias. Deus diz, Jeremias, não ore por este povo. Não peça, nem implore em favor deles. Não insista comigo, porque eu não atenderei. Misericórdia, irmãos. Será que nós vamos viver de uma maneira assim, que nós vamos entristecer a Deus de um jeito que Deus não quer nem ouvir falar de nós? Porque o que Deus aqui ele estava mostrando, eu não quero nem ouvir falar deles, não fala comigo. Quer ler? Vamos ler de novo. Ó. Deus disse a Jeremias, não ore por este povo, não peça, nem implore em favor deles, não insista comigo, porque eu não atenderei. Olha o versículo 17. Será que você não vê o que eles andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Segue. As crianças apanham lenha, os homens acendem o fogo e as mulheres assam bolos para oferecer à deusa, que chamam de rainha do céu. Também derramam bebidas como ofertas a outros deuses, e fazem isso para me irritar e ferir, machucar o coração de Deus. O que o senhor está falando, pastor? Eu estou falando para você, irmão, que dependendo do comportamento que nós temos, além de trazer irritação, nós vamos ferir o coração de Deus. O Senhor Deus, ele abomina o adultério. E quando eu estou falando de adultério, eu não estou falando nem do relacionamento entre homem e mulher. Eu estou falando de idolatria. De você, no teu relacionamento com Deus, colocar uma terceira pessoa. No teu relacionamento com Deus. E tem pessoas que colocam uma terceira pessoa no relacionamento com Deus. Ela adultera o relacionamento dela com Deus. Por quê? Porque ela se inclina ao espírito da pornografia. Ó, você colocando uma terceira pessoa aí. Ela se inclina ao espírito da avareza. Olha você colocando uma terceira pessoa aí. Ela se inclina ao espírito do ódio, da mágoa, do ressentimento. Ela se inclina ao espírito da rebeldia. Você está compreendendo? Sim ou não? Ou seja, ela não tem um relacionamento puro com Deus. Ela não anda segundo a orientação da palavra. Então o comportamento dela, além de entristecer, irritar, fere, machuca o coração de Deus. Olha só. As crianças apanham lenha, os homens acendem o fogo, as mulheres assam bolos para oferecer à deusa, que chamam de rainha do céu. Irmão, não há outro Deus. Não há outro Deus. Não importa
Eu não quero tocar na religião de ninguém, não quero desrespeitar ninguém, mas não há outro Deus, só há um Deus que se assenta no mais alto trono, aquele que um dia o Senhor Jesus declarou: o Pai é maior do que eu. Você está compreendendo? O Deus que criou todas as coisas, o Deus que detém todo o poder, só Ele é Deus, não existe outro Deus. Mas muitas vezes estamos nos inclinando, como eu falei, ao espírito da mágoa, ao espírito da rebeldia, presta atenção, ao espírito do desrespeito à palavra. Nós estamos nos inclinando, deixando de lado Deus, ou seja, nós estamos adulterando, e não podemos, vai entristecer a Deus. As crianças apanham lenha, os homens acendem fogo, as mulheres assam bolos para oferecer a Deus que chamam de rainha do céu. Também derramam bebidas como oferta a outros deuses, e fazem isso para me irritar e me ferir. Segue. Mas será que é a mim que eles estão ferindo? Ele está fazendo uma pergunta: será? Porque eles fazem para me irritar e para me ferir, mas será que é a mim que eles estão ferindo? Eu afirmo que não. Deus não pode ser atingido, pastor, não pode. Todo o mal que eu faço a mim mesmo. Eles estão ferindo a si mesmo e vão passar? É vergonha. É vergonha. Passa. Quantas vezes a pessoa tem que ouvir aí? Você nunca fica curado? Você não sai da igreja. Vem cá. Teu Deus não te ajuda, não? Você está passando vergonha. Mas você não sai da igreja, vive na miséria. Eu me lembro de um caso de uma senhora que estava frequentando a minha igreja, já estava começando na igreja. A igreja era nova lá. Eu tinha aberto a igreja há cerca de 3 meses, em Catanduva, no interior de São Paulo. E ela estava começando também na igreja. E eu estava incentivando as pessoas a fazer o que tem que ser feito. O que, pastor? Que é evangelizar. Ganhar almas. Anunciar o evangelho de Jesus Cristo para as pessoas. E ela comprou a ideia, vamos dizer dessa maneira. Entrou no coração dela. E ela foi evangelizar a mulher que era dona da casa que ela morava. E ela veio e falou a mulher que Jesus era bom, que Jesus era o caminho para a salvação, que Jesus é o caminho para a vida, que não tem outro caminho a não ser Jesus. A mulher parou, colocou a mão na cintura, falou: mas peraí, para de falar bobeira, eu não quero saber desse teu Deus. Teu marido está preso, maconheiro, teus filhos não têm comida para comer, faz 6 meses que você não me paga o aluguel. Que Deus é esse? Quero saber desse teu Deus, não. Aí ela me vem toda constrangida, cabisbaixa, e me conta o que aconteceu. Mas tadinha, ela estava começando, ela estava iniciando na fé. Mas quantos estão na mesma posição que ela? Há muito tempo já. Mas por quê, pastor? Porque vive de maneira que traz tristeza ao coração de Deus. Vive de maneira que traz prejuízo a si mesmo. A tristeza ao coração de Deus sempre vai chegar. Por quê, pastor? Porque qual é o pai que não fica triste de ver o filho sofrendo? Qual é o pai que não fica triste de ver o filho sofrendo? Ele te ama, ele me ama. Me ver sofrendo, te ver sofrendo, traz dor ao coração dele. Isso sem dúvida alguma. Mas quem está sendo prejudicado com isso tudo somos nós mesmos. É isso que ele está falando. Mas será que é a mim que eles estão ferindo? Eu afirmo que não. Eles estão ferindo a si mesmo e vão passar vergonha. Olha o versículo seguinte: assim eu, o Senhor Deus, derramarei da minha ira e do meu furor sobre este lugar. Descarregarei o meu furor sobre as pessoas e os animais, e até sobre as árvores e as plantas, e a minha ira será como um fogo que ninguém pode apagar. Segue. Alguns, presta atenção nisso daqui, ó. Tudo isso aqui era para chegar nesse ponto aqui que eu quero que você tenha entendimento. Alguns sacrifícios são completamente queimados sobre o altar, mas a carne de outro sacrifício vocês têm o direito de comer. Porém,
Presta atenção. Alguns sacrifícios tinham que ser queimados. E outros, parte do sacrifício, as pessoas tinham direito de comer. Está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Agora olha o que Deus fala, ó. Olha que coisa séria. Alguns sacrifícios são completamente queimados sobre o altar, mas a carne de outros sacrifícios vocês têm o direito de comer. Porém, eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, digo que não me importa que vocês comam a carne toda. Ou seja, eu não me importo. Eu não me importo. Eu sei que vocês deveriam oferecer sacrifícios a mim. Eu sei que parte vocês poderiam consumir. Mas eu não me importo que vocês comam tudo, não. Com o que ele se importa, pastor? Olha o 22. Quando tirei do Egito os seus antepassados, não dei ordens a respeito de oferecimento de animais que são completamente queimados, nem a respeito de outros tipos de sacrifício. Segue. Ou seja, às vezes a pessoa faz aquilo que ela quer fazer para ele, mas não é o que ele está esperando dela. Na verdade, ele nem se importa muito com aquilo que ela está fazendo. O que ele se importa? Mas o que eu ordenei foi que é o que ele quer. É o que ele quer de mim, o que ele quer de você. Obediência, submissão. Que me obedecessem, de modo que eu seria o Deus deles. Ele quer ser o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus. De modo que eu seria o Deus deles, e eles seriam o meu. Ô irmão, está ali a minha mulher. Eu estava vendo agora, no dia 12 de dezembro, nós vamos completar 39 anos juntos. 39 anos juntos. Eu amo essa mulher. Só que, se ela se permitir ser tocada por outro, ela vai perder o direito de ser minha mulher. Eu não vou querer mais estar com ela. Que isso, pastor? É verdade. Por quê? Porque ela é minha. Ela é minha, só minha. Tem que ser só minha. É o que Deus quer. Que você seja um povo exclusivo dele. Só dele. Ele não quer você como espírito de prostituição. Ele não quer você como espírito de ódio. Ele não quer você com espírito de engano, de fofoca. Ele não quer você com espírito de avareza. Não, irmão, ele quer você só com o Espírito Santo. Ele me quer só com o Espírito Santo. Agora como é que faz? Eu quero andar com Deus de mãos dadas com o espírito da pornografia. Eu quero andar com Deus de mãos dadas com o espírito da prostituição. Eu quero andar com Deus com mão dada com o espírito do vício, com o espírito do engano, com o espírito da fofoca, com o espírito da desonestidade. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Mas o que eu ordenei foi que me obedecessem de modo, ou seja, a submissão, a obediência de vocês me colocaria vocês numa posição de modo que eu seria o Deus deles e eles seriam o meu povo. Disse que vivesse sempre como eu tinha mandado, para que tudo corresse bem para eles. O motivo de vivermos do jeitinho que Deus manda, não é que Ele quer nos controlar. Ele está explicando o motivo que eu devo fazer tudo do jeitinho que Ele manda. Eu disse que vivessem como eu tinha mandado, para que tudo corresse bem para eles. É para que tudo corra bem para a gente. É por isso que Ele está nos orientando. Por quê? Ele conhece todas as coisas, Ele vê todas as coisas. Ele é presciente. Irmão, tem pessoas que realmente não poderiam estar aqui hoje, por um motivo ou outro. Mas quantas poderiam estar? Mas não estão tão interessadas assim. Irmão, nós temos que abrir os olhos. Eu tenho que aprender a fazer o que Ele me orienta, o que Ele me ensina, o que Ele me mostra. Uma irmã passou por uma luta na empresa dela esses dias. Ela estava impedida de entrar para trabalhar. Eu estou entregando um sal toda sexta-feira. Semana passada, quando eu entreguei o sal, eu falei, pessoal, porque eu tenho mandado as pessoas colocar na comida. Semana passada eu falei, vai lá e joga na frente do comércio que você trabalha. Eu não sabia o que ia acontecer, irmão.
O amanhã pertence a Deus. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Só Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Eu não sabia que ia acontecer, a não ser que eu tivesse informações privilegiadas. Eu garanto a você que eu não tinha. Então era Deus falando com ela, e ela acatou. Como eu falei, foi, jogou na frente do comércio. Ela falou para mim que foi jogando em todo o caminho. Quando ela entrou no local onde ela trabalha, ela foi jogando em todo o caminho, jogou na porta do local onde ela trabalha, colocou a bênção de Deus, orou, falou: pastor, eu fiquei nessa fé. Quando o Senhor deu a palavra que está lá em Mateus 28, sobre o anjo que desceu e removeu a pedra, aquela palavra entrou no meu coração, e eu comecei a orar sobre isso. Ela já estava impedida, se eu não me engano, de entrar no local que ela trabalha, eu acho que uns 2 dias, e ela falou: pastor, quando foi agora à tarde, liberaram o local para poder trabalhar. E pastor, um testemunho, ninguém sequer tocou na minha loja. Por quê? Porque eles estavam entrando, segundo os relatos que chegaram, estavam entrando, arrebentando os cadeados das lojas. Se tinha nota, se não tinha nota, não importa, estava catando tudo, colocando nos caminhões, e teve gente que perdeu tudo. Eu falei para ela: eu sinto a dor das pessoas que perderam tudo, mas eu sei de uma coisa, que se essas pessoas se inclinassem ao Deus Todo-Poderoso, da mesma maneira que Ele protegeu a senhora, Ele teria protegido os outros também. E protege, pastor, protege. Mas preste atenção, eu tenho que aprender, gente. Eu tenho que aprender a ter o meu coração inclinado às orientações que Ele traz. Às vezes é uma orientação simples, que parece boba, não importa, obedeça. Às vezes é uma orientação muito complicada aos nossos olhos, não importa, obedeça. Porque Ele tem um objetivo nas instruções que Ele nos traz. Qual é o objetivo, pastor? Como eu tinha mandado. Diz que vivessem sempre como eu tinha mandado, para que tudo corresse bem para eles. Segue, 24. Mas eles não. Esse que é o problema, irmão. É aí que a gente sofre, é aí que a gente perece, é aí que o mal nos alcança, porque nós queremos fazer do nosso jeito, nós queremos fazer da nossa maneira, desprezamos o entendimento, desprezamos a palavra que vem de Deus. Outro dia eu estava conversando com um pastor amigo meu, eu falei: o problema desse pessoal, estava falando com esse meu pastor amigo meu, falei: o problema desse pessoal é que eles desprezam a nossa experiência. Oi, irmão, olha, presta atenção naquilo que Deus está falando com você, presta atenção na mensagem. Às vezes eu fico brigando: irmão, acorda, irmão, não dorme. Por quê? Eu sei que o diabo está roubando as instruções que Deus está entregando, e você vai precisar dela amanhã. Você vai precisar dela amanhã. Então pega tudo que Deus tem para te dar, todo o entendimento que Deus tem para te dar. Tem coisa que Deus vai falar com você, que você vai fazer rapidinho, com alegria. Tem coisa que Deus vai falar com você que vai ser complicado de fazer, porque você vai ter que abrir mão de algo, você vai ter que tomar certas decisões difíceis, mas vai compensar, porque Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Amém, pessoal? Mas eles não deram atenção, nem obedeceram, pelo contrário, fizeram tudo o que o seu coração teimoso. Irmão, nós não podemos ser teimosos. Fizeram tudo que o seu coração teimoso e mau queria. Assim, em vez de melhorarem, eles mas é por quê? Porque tem um coração teimoso e mau. O meu coração, o nosso coração, o teu coração, nosso coração não pode ser teimoso e mau. Nós temos que ter um coração que se submete. Mesmo contrário à minha vontade, eu vou fazer o que Deus está mandando, o que Ele está orientando. O Senhor Jesus, Ele fez tudo o que Deus queria. Sim ou não? Teve algum momento que Ele fez algo que Deus queria, que Ele não queria? Teve. Se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. Mas, então teve um momento que Ele falou: Pai, eu não quero, não é a minha vontade, mas é do Senhor.
então tá bom, vou jogar a minha de lado, vou fazer o que o senhor quer. Por quê? Porque o coração dele não era teimoso e nem era mau. O nosso coração, a nossa mente, o nosso sentimento tem que ser conforme o do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Que Deus possa nos ajudar. Eu peço a Ele por mim, peço por você, que nós possamos nos submeter a todo tipo de instrução que Ele traz, para que tudo nos corra bem. Amém? Vamos orar? Você que está em casa, aprenda a obedecer. Deixa Deus te abençoar. Forte abraço. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.